Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte, pela graça de Deus estamos aqui para mais uma lição. Oremos em nossos corações para que a palavra de Deus fique gravada em nossas vidas. Queremos ver Jesus, é o tema da reflexão da lição desta semana. João 12:24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. O desejado de todas as nações, página 624. Somente por meio da morte de Cristo é que o reino de Satanás pôde ser derrubado. Apenas assim é que a humanidade pôde ser redimida e Deus glorificado. Com a morte de Jesus, pessoas do Oriente ao Ocidente, pessoas de todo o mundo, todas as pessoas foram atraídas para Jesus, todos os povos. A morte de Jesus na cruz atraiu pessoas de todas as terras e séculos, do Oriente ao Ocidente. Os episódios dos Reis Magos no início do ministério de Jesus e também dos gregos no final do seu ministério, conforme João 12:21, revelam a universalidade do chamado de Jesus e a expansão do seu reino. Os reis magos, representando os gentios, buscaram o Messias recém-nascido. E os gregos também demonstraram seu interesse pela mensagem de Cristo e diziam aos seus discípulos: queremos ver Jesus. Isso mostra que o convite para seguir a Cristo se estenderia para além do povo judeu. Na época do nascimento de Cristo, o povo judeu estava tão absorvido em seus próprios planos ambiciosos que não perceberam sua vinda. Por outro lado, magos de uma terra pagã foram até a manjedoura com seus presentes para adorar o Salvador. Da mesma forma, esses gregos, representando as nações, tribos e povos do mundo, vieram conhecer a Jesus. Assim, a cruz do Salvador também atrairia pessoas de todas as terras e séculos. A visita dos Reis Magos no início do ministério de Jesus marca a primeira manifestação de Jesus como Rei dos Judeus para povos não judeus. Eles representam a expectativa dos outros povos pela vinda do Messias, buscando-o e reconhecendo-o como Rei. A busca dos Reis Magos no início do ministério de Jesus e também a busca dos gregos no final do seu ministério, demonstra que a mensagem de Jesus transcende fronteiras culturais e fronteiras geográficas. E a presença dos gregos buscando conhecer a Jesus, querendo ver Jesus, indica que a mensagem de Cristo estava se espalhando e despertando o interesse, despertando os corações de diferentes povos e culturas. E assim como os reis magos, os gregos buscavam algo além do que tinham. O vazio que eles sentiam, o seu conhecimento não poderia suprir. Eles tinham agora uma sede espiritual que só Jesus poderia suprir. Esses dois episódios nos mostram que o chamado de Jesus não se limitava apenas ao povo de Israel, mas se estendeu e se estende a todos os povos da terra. E a busca dos reis magos e também dos gregos nos mostram a curiosidade e o desejo de conhecer a verdade que só Jesus trazia. Por isso nós não devemos nos cansar de fazer o trabalho missionário. Devemos fazer o possível para espalhar o conhecimento da palavra de Deus, a palavra viva e eficaz que pode transformar vidas. Muitas pessoas sedentas da verdade ouvirão. Em todas as grandes cidades, Deus tem pessoas sinceras que estão interessadas em saber o que é a verdade. Precisamos então, desta forma, continuar o trabalho missionário, assim como Cristo pregando e ensinando, repetindo constantemente e pregando a mensagem de salvação. Esses episódios que encontramos na Bíblia nos lembram que a mensagem de Jesus é importante, é relevante para todas as pessoas, independentemente da sua origem, da sua cultura. Deus tem um chamado para todas as pessoas, para o seguir. Pois Cristo, somente Ele, é a fonte da vida eterna. Somente Jesus pode preencher o vazio que existe no coração das pessoas. Somente Jesus pode suprir a sede espiritual que existe na vida do ser humano.
Jesus, vendo o resultado da busca dos gregos por sua mensagem, viu o resultado do seu grande sacrifício. Em João 12:24, Jesus usa a imagem do grão de trigo caído na terra para ilustrar que sua morte, embora parecesse uma perda, resultaria em frutos abundantes para a vida eterna. A morte de Jesus é vista como um sacrifício necessário para a redenção da humanidade e abriu o caminho para a vida eterna para aqueles que creram nele. Jesus comparou então a sua morte a um grão de trigo que cai na terra, e o grão, ao morrer, se decompõe e dá origem a uma nova planta, produzindo muitos grãos. Essa é uma imagem da sua morte sacrificial, que, embora parecesse o fim, é na verdade o começo de uma nova vida e da produção de frutos em abundância. A morte de Cristo é repleta de significados. A morte de Jesus na cruz é o ponto central da fé cristã e é através dela que ocorre então a redenção da humanidade. Todos nós, todos os seres humanos são reconciliados com Deus e então a reconciliação com Deus é a abertura do caminho para a vida eterna. Jesus aqui então nos convida a seguirmos o seu exemplo, morrendo para nós mesmos, para que possamos produzir frutos abundantes em nossas vidas e servirmos a Deus com alegria, espalhando a sua mensagem de esperança, espalhando a mensagem de salvação a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Assim, a morte de Jesus produz vida. A morte de Cristo, embora parecesse uma perda, na verdade foi o sacrifício que gerou vida e frutos, abrindo o caminho para a vida eterna para aqueles que creem e creram e aqueles que o seguem. Somente oferecendo a própria vida é que Cristo então poderia derrotar a Satanás. Somente caindo no solo para morrer é que ele poderia se tornar a semente daquela vasta colheita. A grande multidão que de todas as nações, tribos e línguas e povos é redimida para Deus. E todos também que desejam produzir frutos como colaboradores de Deus, colaboradores de Cristo, devem primeiro cair na terra e morrer para si mesmos, tendo como alvo, como objetivo, levar a Cristo sua mensagem, a mensagem que Deus pode transformar vidas, pode salvar perfeitamente os pecadores. E a multidão que estava ali, após esse contato com Jesus, eles conseguiram então compreender a vontade e a voz de Deus. Aquelas pessoas sinceras, com o coração aberto, a elas foi revelado a vontade de Deus que está nos céus. No final do seu ministério, então, quando os gregos estavam ali na multidão, veio a voz de Deus como um trovão e dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Nesse episódio, somente os sinceros de coração é que conseguiram ouvir a voz de Deus, aqueles que estavam com o coração ansiando pela verdade. Mas os gregos curiosos viram a nuvem, ouviram a voz, compreenderam seu significado e realmente reconheceram a Cristo. Para eles, ele foi revelado como o enviado do céu. No entanto, apesar dos milagres que Jesus tinha realizado, além da voz de Deus que ressoou novamente no céu, a maioria dos judeus estavam com o coração duro e com os olhos cegos e não reconheceram a voz de Deus. João 12, 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Inúmeros sinais foram dados, mas fecharam os olhos e endureceram o coração. Agora que o próprio Pai havia falado e não podiam pedir mais nenhum sinal, ainda se recusaram a crer. Muitos têm todo o privilégio de conhecer a verdade, mas rejeitam. Tantos anos na igreja, tantos anos de doutrina, mas rejeitam a palavra do Senhor. Mas Deus, pelo mundo, encontra pessoas sinceras, pessoas que muitas vezes não tiveram o mesmo privilégio e a mesma oportunidade, mas são sinceras de coração, que agora abraçam a verdade e dão a vida por ela. Já a condição dos líderes judeus, eles amavam mais o louvor humano do que a aprovação de Deus. Para se salvarem da reprovação e da vergonha, negaram a Cristo
e rejeitaram a oferta de vida eterna. Assim, quantos ao longo do tempo, de todos os séculos desde então, têm feito a mesma coisa? Queridos irmãos e irmãs, qual é a nossa situação? Queremos ver Jesus, queremos ver a expansão do reino de Cristo, queremos ter a salvação eterna, ou estamos nos envergonhando de Cristo e da sua obra? Estamos tirando tempo para levar a mensagem que transforma aos outros corações? Precisamos analisar a nossa própria vida. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.